Fala pessoal, beleza? Vim trazer aqui o segundo vídeo do canal, tá? Hoje a gente vai partir um pouco mais para a prática, realmente, trazendo um contexto inicial até para ser utilizado nos próximos vídeos, né? Então aqui eu vou trazer um pouco de todas as ferramentas que eu utilizo hoje, ou pelo menos as principais, no desenvolvimento front-end e também a estrutura de pastas hoje que eu gosto de utilizar, né? Que realmente me traz uma produtividade, um avanço, uma abordagem muito legal assim de ser utilizado nos projetos, tá? Eu já compartilhei um pouco lá no meu LinkedIn sobre a estrutura de pastas, né? Mas dessa vez eu vou trazer aqui um pouco mais detalhado em vídeo aula realmente, né? Então vamos começar aqui. Eu montei um Notion aqui, depois eu vou compartilhar aí na descrição do vídeo. Mas eu montei um Notion aqui explicando um pouco o passo a passo. E aí vamos seguindo aqui, tá? Primeiro, quais as vantagens de utilizar essas ferramentas, né? Eu vou apresentar aqui abaixo depois, mas principalmente melhorar a produtividade, desenvolvimento, isso aqui é essencial. Tem muita coisa que a gente busca fazer do zero e não tem necessidade, entendeu? Então, o negócio é a gente tentar realmente usar sempre ferramentas que agilizam esse processo de desenvolvimento, tá? Manter sempre um ambiente ali de equipe alinhado, sem fugir do padrão estabelecido. Então, a gente que trabalha muito em equipe, isso traz uma facilidade muito grande, algumas ferramentas, principalmente padronização de código, né? Formatação e tal. Então, tem algumas aqui que ajudam muito a manter esse padrão, tá? Então, esse aqui é essencial para quem vai trabalhar em empresa ou já trabalha, então manter sempre essa organização. E também auxiliar em algumas técnicas de desenvolvimento, então tem algumas bibliotecas aqui que ajudam na acessibilidade, já traz toda a acessibilidade pronta, que é um dos pontos fundamentais para quem trabalha com front-end hoje em dia, tá? Então, eu vou trazer esse ponto também, tá? Aqui já está finalizado. Bom, tem aqui também algumas configurações, tá? Que eu vou mostrar aqui um pouco do ambiente do meu trabalho, né? No caso, eu uso o meu VS Code como principal ferramenta de desenvolvimento, tá? E eu tenho também aqui a configuração que está num Git lá no meu GitHub, tá? Então vou até abrir para vocês aqui, ó. Tem a configuração inteira, eu vou deixar compartilhado com vocês depois, tá? Vai estar aqui certinho, beleza? E aí vocês podem copiar e colar, enfim, e utilizar a mesma configuração caso agrade, tá? As extensões aqui eu utilizo algumas por padrão, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho várias extensões aqui, mas eu vou passar pelas principais, né? As que eu mais utilizo, tá? Então deixa eu até diminuir a câmera aqui. Console Ninja, uma essencial para quem dá muito console no código. Ela já mostra na prática aqui o resultado, ó. Então tem aqui o exemplo. E realmente não precisa ficar abrindo o terminal lá e inspecionar, quer dizer, não precisa ficar abrindo inspecionar e olhando lá o console do próprio navegador, tá? Essa aqui também de cor ajuda muito, tá? Ela dá, quando a gente utiliza algum hexadecimal, né, uma cor hexadecimal, a gente já tem um preview da cor. Então ajuda muito porque normalmente por código tem algumas que eu lembro de cabeça, mas a maioria o cara não lembra, né? Então é bom ter esse preview. Passei aqui uma aqui também que é muito importante, que é a Auto Rename Tag. Isso aqui eu já utilizo há muito tempo, há anos. O que ela facilita? Quando eu modifico alguma coisa na abertura da tag HTML, ela já modifica a que está fechando, né? Então agiliza muito o trabalho. Né? Nesse exemplo aqui é muito básico, assim, parece que não tem tanto uso, mas quando a gente olha num contexto de muitas linhas, 2, 3 mil linhas, um componente, facilita demais o trabalho, tá? Então é muito bom. Uma outra aqui que eu utilizo muito também é a Ruslens. Eu instalei ela mais recentemente, mas ele mostra o erro em inline, né? Então, normalmente, quando a gente tem algum erro de tipagem, algum erro, enfim, tem vários tipos de erros, a gente tem que passar o mouse em cima para verificar qual que é o resultado desse erro, né? E aqui não, ele já mostra inline, então facilita demais, tá? Outros pontos, configurações de S-Lint, isso aqui eu vou passar depois um pouco mais, que é uma das bibliotecas que a gente vai utilizar para padronizar código, tá? Configurações de tema também, aqui eu utilizo vários temas, depende do dia, né? Hoje eu estou usando esse aqui, eu nem lembro qual que é o tema aqui, deixa eu ver, que eu estou utilizando atualmente. Eu tenho vários aqui, né? Mas eu gostei muito desse Poimandres aqui. Então, se vocês quiserem utilizar, tá aí. Achei bem interessante. Configuração de Pretty, que isso aqui também é para padronização de código. Do Prisma, para a gente ter IntelliSense quando a gente for utilizar alguma coisa com Prisma. Isso aqui é mais back-end, né? Mas já trazendo essa extensão também. E a outra principal também seria a IntelliSense ali do tema de CSS, tá? Então essas são as extensões que eu utilizo mais assim no dia a dia.
tem outras ali, mas não tanto, né? Então aqui já foi, e a minha configuração também vai estar disponível aqui dentro desse Notion, tá? E aí vamos para a prática. Eu vou passar aqui um pouco sobre as ferramentas e bibliotecas que eu utilizo, tá? Hoje eu tenho um template criado dentro do GitHub que facilita meu desenvolvimento, então em vez de eu ter que, cada projeto novo que eu for criar, eu tenho que instalar uma por uma, eu já tenho esse template que traz tudo pronto. Eu vou disponibilizar aqui também e a gente vai utilizar ele, né, para não ter que, enfim, instalar uma por uma. Mas de qualquer maneira eu vou dar uma explicativa aqui geral, tá? Então vamos começar. Eu quero começar aqui pela do Vite. Vite é uma ferramenta que eu utilizo muito para criação de projeto React, tá? A gente entrando na documentação aqui vai ter um pouco de detalhamento. Sempre é importante vocês lerem a documentação. Isso aqui é muito top, tá? Tem tanto recurso assim que a gente acaba não pegando por não ler a documentação, tá? Então, mesmo que tenha uma dificuldade em inglês e tal, tem algumas que tem a tradução. Então, por exemplo, aqui tem a tradução para português. Então, sempre é interessante a gente realmente ler, porque tem muito conteúdo, muita funcionalidade aqui que a biblioteca entrega, que normalmente a gente não utiliza, tá? Então, a gente tem a instalação aqui para criar um projeto e tal, tem todo um passo a passo. Se vocês seguirem aqui, não tem erro, tá? Tanto usando o NPM, usando YARN, PNPM ou BAN, vai ser o mesmo processo, tá? Então, o Vite aí é uma das ferramentas que a gente vai utilizar bastante, tá? Já vou dar OK aqui. A documentação vai estar aqui no Notion também, tá? E vamos agora para o Tailwind CSS. Esse aqui, né, todo mundo já deve conhecer, quem trabalha no desenvolvimento front-end já conhece, mas assim, é um dos fatores muito top para desenvolvimento de CSS inline também dentro do próprio HTML. Hoje eu não consigo mais me ver utilizando CSS padrão, CSS puro. Então eu só utilizo o Tailwind, eu já gravei a maioria das tags, então meu desenvolvimento diariamente é usando o Tailwind, tá? E aí como é que funciona? A gente tem a documentação, né? Para quem está começando ou ainda não tem o conhecimento do Tailwind em si, a gente consegue ir pesquisando pelas tags HTML. Então, por exemplo, eu quero usar um display flex. Então a gente tem aqui a display, eu tenho vários tipos de display e eu posso ir jogando inline, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um VS Code aqui. E deixa eu criar um arquivo aqui rapidinho. Deixa eu só botar aqui. Pode ser React mesmo. React TypeScript. Aí. Então, vamos teste aqui, só para exemplificar. Beleza? E eu vou criar uma div. E aí, como é que eu consigo fazer com o Tailwind? Eu consigo adicionar uma class name, né? Aqui no caso não está puxando, mas no React a gente utiliza a class name. E eu posso ir jogando as variáveis aqui. Então, por exemplo, flex call. Isso aqui é display flex, flex direction call, tem o justify, tem text color. Então a gente tem uma série de cores lá dentro do Tailwind que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui pesquisar color, ele já traz uma série de configurações de cores que eu posso utilizar. Então, por exemplo, aqui, quero usar um origin 500, daí eu posso vir lá no código, botar que o texto é origin 500, entendeu? Então a facilidade de desenvolvimento assim é enorme. Eu não me vejo realmente utilizando hoje o CSS puro, só se fosse um caso muito específico, né, ou usando realmente alguma extensão do CSS ali. Mas para desenvolvimento aqui dia a dia é a melhor opção. Várias empresas gigantes já utilizam, então não tem por que não utilizar, né? Beleza? Tailwind já acho que a gente finaliza também, depois eu vou dar um contexto melhor, tá? É só passando um por um aqui um pouquinho mais rápido. ESLint e Pretty eu vou pular um por enquanto, tá? Que são as bibliotecas aqui para a gente utilizar padrão de código. Então eu vou pular elas por enquanto e vamos partir direto para ShadCN UI. Essa biblioteca aqui é uma das que eu mais utilizo também para componentes hoje em dia, tá? Tem outras também, mas aqui ela traz uma facilidade muito maior de desenvolvimento, tá? Então ela é uma ferramenta ali que utiliza o Tailwind como base também e utiliza o Radix. Radix também é uma biblioteca de componentes que traz já a questão da acessibilidade muito bem feita, tá? Então aqui ele traz tudo completo, acessibilidade, tudo feito, não precisa nada ser feito. É muito facilitador, né? Facilita muito a vida. E aí o ShadCN utiliza como base Radix com a estilização usando Tailwind, tá? Então a gente tem essa facilidade aí enorme, que eu vou passar depois um pouquinho, mas
A gente tem aqui resumindo todos os componentes que é necessário para fazer um sistema e ainda a gente pode personalizar isso, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um qualquer aqui, ó, Popover. A gente tem aqui o exemplo, já traz também o código para utilização, ó. Tu vê, ó, eu já consigo utilizar o próprio Tailwind aqui dentro do componente e tal, então é tudo em conjunto, tudo fecha, né? E realmente é um facilitador gigante, tá? Depois a gente vai passar melhor para essa biblioteca, tá? Ao decorrer dos vídeos também que eu vou trazendo, eu vou trazer muito sistema que utiliza o ChatCN, então vai facilitar bastante. Aí, próxima biblioteca, a gente tem o Zod. Essa biblioteca é incrível, não serve só para desenvolvimento front-end, ela tem como fazer validação em back-end também, mas eu utilizo muito para validação de formulário, enfim, formulário de autenticação, de cadastro, tudo que é necessário, assim, algum campo que precisa validar, eu utilizo ela, tá? Então a gente tem a documentação aqui, eu vou passar um pouco melhor depois nas próximas aulas e tal, como é que funciona, mas eu consigo já trazer por exemplo, validação de e-mail, validação de URL. Tem uma série de validações aí pronta aí que já dá para utilizar, tá? Além de ela permitir uma personalização muito grande, então eu posso, por exemplo, criar um campo que valida CPF ou CNPJ. Então, enfim, tem alguns pontos muito interessantes para a gente utilizar, tá? Deixa eu fechar aqui. Zod a gente passou aqui, é só um contexto inicial. Axios eu acredito que a maioria que trabalha hoje com front-end já conhece, né? Axios é o meio que padrão de utilização para chamadas HTTP. Tá? Então a gente consegue utilizar ele para bater em qualquer tipo de API e tal e controlar. Só que tem alguns macetezinhos que a gente consegue utilizar que eu peguei em todos esses anos de programação, né, de utilizar interceptors, enfim, tem alguns detalhezinhos que eu vou passando também em algumas aulas, tá? Axios ok. E agora o Helmet, que é uma que eu utilizei há pouco tempo, tá? Comecei a utilizar ele há pouco tempo, eu vi lá em algumas aulas, enfim, fazendo meus estudos ali eu aprendi, que ele é o seguinte: a gente tem um grande problema de SEO, né? Então a gente tem o SEO as próprias plataformas de mecanismos de busca como o Google, achar enfim, normalmente a pessoa não vai fazer um site em React só se for algo que tem que ter alguma integração e tal. Mas o React tem esse grande problema de ser uma página estática e o Google não conseguir achar, entendeu? Com o SEO. E aí o Helmet ele vem justamente para resolver isso, para sanar esse problema. Tem uma série de outras funções, mas a principal que eu utilizo hoje é isso, né? E ele tem até um sistema ali que a gente consegue utilizar tipo do Next, de botar cada página ter um título diferente, ter um meta tags diferente, então isso é muito interessante, tá? Eu vou trazer um pouco sobre isso nas próximas aulas, também quando a gente entrar nos projetos, mas é uma biblioteca aí que eu uso muito no dia a dia, tá? E por último, mas não menos importante, né? React Curve. Essa biblioteca aqui é impressionante, até hoje eu não sei todas as funcionalidades que ela tem, porque realmente é muitas. Se for olhar a documentação aqui, a gente vai perder dias e dias tentando aprender tudo, né? Mas o principal que eu utilizo hoje nas aplicações é realmente controle de estados, que a gente não precisa ficar utilizando um monte de estados do React. Ela tem um próprio cacheamento, então a gente consegue ter um cache dos dados de uma maneira muito surreal. Revalidação de dados também, então, por exemplo, quando eu troco aqui entre essa é a tela do meu sistema, e eu troco para outra página e volto, ele atualiza os dados automaticamente. Se a gente já puxou, por exemplo, dados de uma página, vamos dizer que a gente tem ali uma tabela, né, uma listagem, e tem uma paginação. Se eu já puxei os dados da página 1 mudar para a página 2, ele carrega a página 2, mas se eu voltar na 1, ele já está carregado, então ele faz esse cache automático. A gente tem também invalidadores, então tem uma série de configurações que dá para fazer, assim, que é surreal. O React Curve realmente é um aliado muito grande no desenvolvimento para mim, assim, no dia a dia, para usar nas aplicações, tá? E é isso, deu um contexto aqui geral, depois eu vou passar no ESLint Pretty agora, tá? Mas a gente deu um contexto geral nas outras bibliotecas, e aí eu quero realmente mostrar para vocês agora o template que eu tenho criado, tá? E é um template já pronto, todas as configurações, então eu vou disponibilizar ele, igual eu já tinha falado, para vocês utilizarem, tá? Então eu vou começar aqui, eu vou acabar criando já um projetinho aqui pra gente botar na prática isso, tá?
Então, eu vou botar a aula 2 aqui do YouTube para a gente criar. E eu tenho aqui o próprio template utilizado aqui no meu. Tá? Então tá aqui como owner e vou usar o template aqui, ó, de interno template project front-end, tá? Então tá aqui. Eu tenho um outro ali também de next, mas a gente vai utilizar como padrão esse aqui, tá? Vou criar como privado aqui mesmo. Ele vai clonar todas as configurações que eu já tenho. Vou esperar um pouquinho aqui. Enquanto isso eu já vou agilizando um pouco as outras partes aqui. Vamos fechando. E vamos abrir um terminal aqui. Tá? Hoje eu estou usando como terminal Warp. Prefiro do que utilizar o próprio do Mac. Eu acho esse aqui muito mais interativo. Ele traz também um histórico, uma inteligência ali de completar alguns comandos. Então facilita bastante. Tá, então aqui já puxou lá o meu template, né? Tá como template Nitro Hub. Esse aqui é o que a gente tinha time de hackathon. Então tá como Nitro Hub. E já tem todas as configurações aqui, ó. ESLint, Pretty, Tailwind, tem o ChatCN já instalado. Né? Então vamos tocar aqui pra gente ir vendo, tá? Vou clonar aqui. Vou pegar aqui, vou clonar na minha www, git clone e a URL do projeto. Beleza? Vou baixar aqui aula 2 YouTube. Já vou botar interno como o template. E tá aqui, né, toda a nossa configuração. Deixa eu só iniciar aqui as coisas que precisam, beleza? Ó, eu vou ir passando uma por uma aqui, tá? Mas vamos primeiro só fazer a instalação aqui das dependências. Eu gosto de utilizar o PNPM, eu acho muito mais rápido, ele tem um próprio cache ali, então não precisa ficar instalando tudo do zero, né, as bibliotecas. Então vou dar aqui uma iniciada. Tá. Beleza? Finalizou a instalação aqui. Agora a gente já vai rodar o projeto aqui, ó. Vocês vão ver que eu já tenho uma estilização padrão aqui nesse template, foi bem legalzinho. Tentei dar uma copiada ali no Next. Deixa eu só ajustar aqui, deve ter dado algum errinho nessa versão que eu subi aqui, né? Só importar aqui de novo. Provavelmente. Ele tá usando agora o arroba, né? Ao invés do ponto. Daí quando eu for subir pra vocês esse template eu já deixo corrigidinho ali, tá? Beleza, tá aqui o template, ó. Já deixei aqui meio na mão aqui, configuradinho. Então a gente já tem um padrãozinho de estilo, tá? E aí o que acontece? Vamos passando aqui um por um, tá? O Vite, ele tem algumas configurações que ele faz por padrão, de build e tal. Então isso aqui eu acho que nem tem por que se preocupar tanto, tá? Mas a gente vai seguindo aqui o padrão, tá? Então a gente sempre tem o arquivo main aqui, que ele fica responsável em importar o app, né? Então é o nosso arquivo principal, onde recebe... Acho que poderia ser só um HTML aqui direto, seria a página home, né? Mas como a gente quer sempre ter várias páginas, ele já vem configurado por padrão aqui o React Router DOM, né? Que é o que controla as páginas aqui dentro do React, tá? Então ele já está configurado aqui, ó, Router Provider, que a gente porta lá do React Router DOM. E tem aqui a constante de router que está dentro aqui da pasta, onde a gente tem cada página, né? Então, por exemplo, a barra, né, que é a página principal, a gente tem um componente de home aqui, que está dentro de pages, tá? Então, isso aqui a gente já vai passar ali. E aqui nesse app a gente tem algumas configurações já, utilizando algumas das bibliotecas que eu comentei, tá? A primeira delas, realmente, você já pode ver aqui que a gente tem um provider dele, né, importado lá da biblioteca, tá? E aí tem realmente a utilização do Helmet aqui, onde a gente pode utilizar o Tile Template, né, que a gente consegue configurar, por exemplo, essa porcentagem S a gente utiliza depois em outras páginas, ó. Então aqui eu vou mostrar aqui na prática, que se a gente botar realmente aqui, Tile Test, vocês vão ver que esse teste vai ser puxado, ele vai ser substituído por esse porcentagem S e o restante vai ser completado com o template Nitro Hub Front-End. Tá? Então tá aqui, ó, teste, template Nitro Hub Front-End. E aqui a gente consegue definir um monte de meta tag, né? A gente consegue abrir essa Helmet aqui também e passar meta, né? Então a gente realmente dá para configurar muitas coisas por página, tá? Isso é muito interessante, facilita muito no SEO aí do seu sistema, né? Depois disso a gente tem um provider aqui do tema, né, que é do próprio ChatCN, a gente está utilizando aqui um componente, pronto. Isso aqui é muito facilitador. E o que ele pede aqui é realmente um storage key,
né, que é ali a chave que vai ser salva em cookies, e qual que é o tema padrão. Aqui eu estou utilizando o Dark, mas poderia ser o Light ou do próprio sistema. Se você for dar aqui um Ctrl espaço, tem as 3 opções, tá? Descendo um pouco a mais, a gente tem a configuração do provider do React Curve, tá? Então tem aqui a configuração, tem um componente pronto, e a gente consegue importar aqui, ó, tem dentro de config, tem só a exportação do cliente do React Curve, tá? E dentro disso a gente tem lá o router que tem as rotas e o toast também, que é para a gente utilizar as notificações aqui dentro do projeto, tá? Beleza? Partindo para o router aqui eu já expliquei um pouco como é que funciona aqui, né? Então a gente pode criar facilmente aqui uma rota nova usando o path e, por exemplo, aqui /clientes e utilizar um outro elemento, um outro componente como página, ele já ia criar automaticamente lá, tá? Dentro de Pages a gente tem realmente as páginas. Aqui eu poderia muito bem botar só dentro de Page aqui home.txt, mas eu gosto de usar uma estrutura que vem lá do Next, né? Do novo Next. Então eu sempre identifico, por exemplo, home, que é quando for rotas que não é para aparecer, então eu não quero que apareça na URL /home. É assim que funciona no Next, no caso. Eu não quero que apareça assim, eu só quero que seja o barra, né? E aí eu boto aqui entre parênteses o home, que dentro tem um page.txt, né? Dentro tem todo o HTML que é gerado aqui para exibir o mesmo padrão aqui, né? Beleza, partindo um pouco para cima aqui, a gente tem a configuração de hooks, mas aqui só traz um arquivo padrão, não tem nada dentro, tá? Então a gente pode utilizar em outros projetos aí pro futuro alguns hooks. Tem também os componentes, eu gosto de separar muito aqui os componentes para ficar bem organizado, tá? Então eu separo por application, né? São realmente componentes que vão ser usados na aplicação ali. O que é de tema, então aqui é o Theme Provider, que é lá do ChatCN, e o Theme Toggle também, que é um botãozinho que a gente consegue mudar o tema, é bem facinho, tá? E aí os componentes de UI, isso aqui é gerado automaticamente pelo ChatCN, quando a gente instala um novo componente, ele já traz aqui essa pastinha, tá? Por fim, a gente tem as configurações de config mesmo do projeto, né? Então a gente tem aqui a de Axios, então eu configurei aqui. CN, isso aqui já vem também do ChatCN automaticamente, tá? Ele já traz essa utilização do tailwind merge aqui. Do DativeNS eu já tenho algumas funções aqui que eu utilizo. Essa biblioteca também, eu não cheguei a trazer ali como contexto, mas a gente, para formatação de data aqui é essencial. Ela tem muita opção, tá? E aí do React Curve que eu já mostrei ali, que tem o Carry Client, né? Também a gente tem o Global CSS, né? Os estilos globais, então aqui ele já preenche automaticamente com alguns estilos que vem do ChatCN, tá até acusando alguns warnings aqui, né, de atenção, mas nada que seja prejudicial à aplicação, né? E em úteis, eu gosto de utilizar bastante aqui para criar funções que se repetem muito entre a aplicação. Então a gente tem aqui como exemplo para criar um ID e para gerar uma notificação também. Então aqui tem 3 notificaçõezinhas, né, de erro, sucesso e de atenção. E por fim, a gente tem uma configuração do Zod, que isso aqui é muito interessante, que é o que? Se a aplicação não tiver nas variáveis de ambiente esse API URL e o Enable API Delay, ele não roda a aplicação. Então ele dá um errinho ali. Então para vocês verem que o Zod não precisa ser necessariamente utilizado só para validação de formulário. Tá? Beleza. Agora vamos passar um pouquinho mais sobre a estrutura de pastas que eu gosto de utilizar. Deixa eu só rever aqui o meu Notion. Faltou só comentar um pouco aqui sobre o SLint e o Pretty. Então a gente tem aqui uma configuração, eu gosto muito de utilizar a configuração da Rocket City, né? Então peguei muita inspiração deles e eles têm já uma configuração de SLint muito boa. Ele já traz lá uma padronização, de aspas, enfim, e também de máximo de conteúdo assim mostrado em tela. A gente utiliza aqui também, além disso, um pluginzinho, que é esse Simple Import Sort, que ele organiza automaticamente as importações, né, dos arquivos. Então, ó, se vocês vão ver, eu mexi aqui, ele já deu um erro, porque ele quer arrumar automaticamente. E quando eu salvo o arquivo, ele já arruma automaticamente. Então, eu nunca preciso me preocupar com importação, que ele sempre separa no contexto correto, tá?
E aí, por enquanto é isso para o S-Lint. Aqui para o Pretty, a gente tem uma configuração muito interessante, que é o quê? Quando a gente utiliza o TMD aqui, ó, em line, ele vai organizando automaticamente. Então, deixa eu colocar alguma variável aqui que não tenha. Vou botar um bloco aqui do nada. Ó, ele já me dá uma reclamação aqui, que ele quer arrumar automaticamente esses dados aqui, né? Então, quando eu salvo, ó, ele arruma automaticamente. Então, isso aqui também é um facilitador, ajuda muito e realmente faz a diferença, tá? Beleza, vamos para a parte de estruturação de pastas. O que eu gosto de fazer, tá? Nesse template não tá necessariamente, mas eu vou fazer uma explicativa aqui mais detalhada. Vamos lá para a explicativa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma pasta aqui, tá? Features. Então aqui dentro dessa pasta vai ser a que vai comandar cada página. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma página home lá, né? Não vou trazer como página home, eu vou trazer um contexto melhor. Vou trazer aqui uma página dashboard, tá? Então a gente tem a dashboard, realmente a página dela tá aqui, então, ó, export function dashboard page. Gosto sempre de utilizar também o page no final. Tá? E eu vou retornar aqui só uma div com H1, com H2 dentro aqui. Beleza. Word. E aí eu vou importar lá no nosso router essa página, tá? Então ó, vocês já vão ver aqui como criar uma página nova. Barra dashboard. Element. Dashboard page. E faço a importação. Beleza? Então tá aqui. Já fiz a importação. Se eu for olhar lá na minha aplicação e botar aqui barra dashboard, ó, ele já vai trazer o hello page. Hello world, quer dizer. Hello page. E a gente já consegue sair utilizando aqui, tá? E aí o que eu gosto de fazer? Vamos dizer que a gente tem nessa página de dashboard, a gente tem que bater na API do GitHub. Então, bater na API do GitHub. Beleza. O que eu gosto de fazer? Você vai ver que o S-Lint já vai trabalhando aqui em conjunto, né? Isso facilita demais. Eu gosto de criar uma pasta aqui dentro de features, chamada dashboard. E a gente pode criar uma série de estruturas aqui dentro, tá? O que eu normalmente faço? Um arquivo para esquemas do Zod. Opa, escrevi errado. Deixa eu voltar. Deixa eu apagar só esse aqui. Esquema.ts. Então aqui eu posso botar todos os esquemas do Zod, né? Então, sei lá, Zod esquema create user forms schema. Só um exemplo, né? A gente importa o Zod aqui e tal e cria aqui a constante para poder usar no validador, tá? Então eu crio aqui, isso tudo dentro de features dashboard. Posso criar também um arquivo de tipagens, então aqui eu posso ter uma tipagem aqui de usuário, um exemplo, né? Interface user props. E aqui vai ter, beleza, as informações. Aqui. Posso ter também, por exemplo, a questão das próprias APIs. Tá? Então eu posso criar aqui um arquivo de APIs e eu quero aqui get user github.ts e aqui eu crio a minha função realmente, então async function get user github, beleza, e aí eu posso aqui criar o restante, né? Não vou criar aqui, mas poderia ser que isso, e aí eu saio utilizando todos esses contextos que é utilizado dentro de features e eu saio utilizando na minha página de dashboard. Isso deixa uma organização assim surreal, né? E facilita muito o desenvolvimento, tá? Depois, principalmente para a manutenção. Eu acho que o grande fator é a manutenção do código, que é o que mais deixa o pessoal aí quebrado. O que eu gosto de fazer também, quando é componentes específico para dashboard, então vamos dizer que a gente tem um card aqui, card de finanças, beleza? Que ele mostra um dado específico, é só utilizar na dashboard, então não tem por que a gente criar um componente geral. Eu gosto de criar dentro de features também uma pasta componentes. E aí eu posso aqui criar um card, realmente um componente, né? Card aqui e tal. E retorno uma div. Beleza. Aí vou lá e utilizo esse componente aqui no meu dashboard, tá? E aí ele sempre vai estar separado por contexto. E isso facilita demais, tá? O restante de estrutura
é o que eu já expliquei aqui, né? De organização e tal, padronização de projeto. Então, realmente, o restante é manter o que já tem aqui, que vocês vão ter acesso aí ao template, né? Só realmente essa questão de features ali que é muito interessante a gente ter essa organização por contexto, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Excelente Preview, eu já dei um contexto ali. Estrutura de pastas, ok. E é isso, pessoal. Por enquanto, né, nessa aula a gente conseguiu abordar bastante coisa. Acho que foi um conteúdo bem esclarecedor, né? Conforme eu for trazendo mais conteúdos sobre os projetos e tal, então vai ter tudo isso aqui na prática e vai ser muito mais fácil de entender se ficou meio aberto assim, né? Mas então a gente conseguiu entender ali para que servem essas ferramentas, as configurações do que eu utilizo, cada ferramenta ali que eu estou utilizando também, uma explicativa e também a documentação, tá? Depois a gente vai entrar mais a fundo, igual eu já falei, e um pouco da estrutura de pasta que eu utilizo hoje, tá? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, curte e compartilha esse vídeo para me ajudar, né? Quero muito crescer esse canal e trazer bastante conteúdo. Vou tentar melhorar sempre a minha dicção aqui para ensinar, mas eu acho que é um processo que vai indo com o tempo, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Tamo junto.